Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual da Casa da Irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira do CEIR e nesse mês de fevereiro estamos trazendo o tema Esperanças e Consolações. Hoje, quem falará conosco é a nossa companheira Fernanda Cardial. Ela é tarefeira do Centro Espírita Caminho da Redenção e nos trará elucidações a respeito do tema Amor e Evolução. Antes de passarmos a palavra para a nossa companheira Fernanda, vamos fazer a nossa prece e a leitura edificante. A nossa leitura de hoje está no livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, 99, com ardente amor. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade, uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir no minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Vamos à nossa prece, queridos amigos. Mestre amado, de infinito amor e misericórdia, estamos aqui, queridos companheiros, de todas as horas, trabalhadores incansáveis dessa Casa da Irmã Rosa, neste dia pedindo a serenidade e a tranquilidade necessária para que recebamos no nosso lar, nos nossos corações, as palavras benditas do nosso Mestre querido Jesus, os ensinamentos, as consolações e as esperanças que serão trazidas pela nossa querida amiga Fernanda, que ela possa ser intuída e inspirada em suas palavras e que nós possamos ter o terreno fértil para receber essas sementes e que elas possam multiplicar. Fica conosco, querido Pai, fica conosco, querido amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Passamos então a palavra para a nossa querida amiga Fernanda. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Deus
é o Criador de tudo que existe. Lá no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona que é Deus, os benfeitores espirituais responderam que Deus é a inteligência suprema. É a causa primária de tudo que existe. A causa primária ou primeira de todas as coisas. Inteligência suprema do universo. Mas João, o evangelista, vai nos dar um conceito tão doce de Deus. Ele vai nos ensinar que Deus é amor. E é o amor supremo, o amor absoluto. E se Deus é amor, toda a sua criação está impregnada de Deus. Os espíritos nobres nos têm ensinado que todos nós estamos mergulhados no psiquismo divino. Todos nós, todos os seres, animados e inanimados, impregnados de Deus, o Deus que está imanente em toda a criação. E a imanência de Deus em nós é amor. Como Deus é perfeito, Deus é absoluto, onipotente, onipresente, onisciente, todas as qualidades e características que ao olhar humano se atribui a Deus, mas sobretudo amor, isso significa que todo o criado guarda as características divinas, porque tudo que é criado guarda o toque do Criador. Então todos nós trazemos a divindade em nosso âmago, em nosso mundo interior, no mais profundo de nós mesmos. Guardamos todas as potencialidades que nos caracterizam como filhos de Deus, inclusive o amor. O amor está em nós, quer tenhamos consciência disso ou não. E quando Deus criou o princípio inteligente, a mônada celeste, na linguagem do espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, criou esse princípio inteligente, ou princípio intelectual, simples e ignorante. Porque Deus estabeleceu que a nossa caminhada evolutiva teria que ser feita através de nós mesmos. É claro que numa fase em que a consciência ainda dorme, ou mais adiante sonha, esse princípio inteligente tem que ser guiado pela mão, entre aspas, porque não tem uma consciência que iniciou o seu despertar para fazer escolhas, para refletir, para exercitar essa liberdade de escolha, de tomada de decisão, de julgamento e, naturalmente, responsabilidade por essas escolhas. No começo, fomos guiados por Deus, pela expressão do seu pensamento. E aqui na Terra, conforme o Espiritismo nos esclarece, esse princípio inteligente foi viajando pelo reino mineral, mais adiante no vegetal, adquirindo todas as qualidades e possibilidades, habilidades mesmo específicas de cada momento evolutivo. Por exemplo, dito de maneira muito simples, no reino mineral, adquirimos, enquanto princípio espiritual, adquirimos a habilidade, possibilidade de coesão, de afinidade. A própria energia do amor, energia sexual, energia de vida, mas não a vida orgânica, porque ela não existe ainda no reino mineral, só vai aparecer nos seres animados, a partir dos vegetais, mas essa vida no sentido da criação divina, essa vida, não a vida biológica. Ela se expressa intimamente no reino mineral e é a presença do amor. Essa energia vigorosa que aproxima elementos comuns, que se afinizam, que compõem corpos simples para mais tarde tornar-se corpos mais complexos. Porque o amor está presente ali nos elementos comuns. O amor está presente. Como negar? Lá na escala dos elementos químicos, dos elementos comuns, daqueles que guardam propriedades semelhantes, na ótica espírita, ali o amor reúne esses elementos, subpartículas, partículas, aproximando e compondo corpos, que vão treinando essa coesão, essa afinidade, essa sintonia do semelhante atraindo o semelhante. Precisávamos adquirir
pelas mãos de Deus, todo esse aprendizado muito longo para ensaiar mais tarde, no reino vegetal, numa condição de vida orgânica, experimentos mais ousados, princípios mais complexos comparado ao reino anterior, onde podemos desenvolver a sensibilidade. Não é a sensibilidade do animal nem do ser humano, mas uma sensibilidade do vegetal, das plantas que já permutam entre si princípios que também se atraem semelhante, atraindo semelhante. O amor está lá, na grama humilde, na árvore gigantesca, secular, traduzindo esse amor em cores, em perfumes, em frutos, em fotossíntese, em vida orgânica, em vitalidade, aprendendo uma sensibilidade, aprendendo permutas psíquicas que precisaremos mais tarde no mundo animal e mais ainda além na vida humana. E depois de muito tempo experimentando as existências evolutivas na condição dos vegetais, esse princípio espiritual vai ensaiar agora, dito de maneira muito rápida, muito simples, na condição animal da evolução. E aí sim, os mesmos bons espíritos vão nos esclarecer, foi o período mais longo, mais demorado, que nós espíritos experimentamos, estagiamos. Foi aí que desenvolvemos instintos. Instinto de sobrevivência, instinto de territorialidade, que é também sobrevivência, de posse, de caça, porque sem caça não se alimenta, sem alimento não sobrevive. De reprodução, onde os animais se buscam instintivamente para se reproduzirem e perpetuarem espécies. Quantos cientistas dizem a natureza quer espécie, não indivíduo, mas são os indivíduos que compõem a espécie. Indivíduos que nascem, que experimentam um período mais ou menos longo, em que são predadores, mais adiante são presas, em que nascem, morrem e vão desenvolvendo também qualidades e capacidades que vão sendo arquivadas no seu próprio corpo espiritual, como aprendizado, como desenvolvimento de evolução das espécies durante a existência corporal e também no plano espiritual. O Espírito André Luiz nos diz isso, formando uma grande cadeia, uma grande corrente evolutiva que até hoje a ciência se debruça para compreender a evolução das espécies. Mas lá, o princípio espiritual foi experimentando, adquirindo possibilidades, desenvolvendo habilidades, potencialidades. É verdade, quando o animal lambe a sua cria, o faz instintivamente, mas está aprendendo, adquirindo um aprendizado que mais tarde, na condição de humanidade, o fará com consciência, quando a mãe acaricia ternamente o seu filho. E o faz com consciência, aprendendo a cuidar do seu filho, da sua filha, a amamentar, a higienizar, aprendendo a amar. Mas começou lá atrás. Através desses impulsos primários, desse exercício anterior, a evolução não se improvisa. Ela é experimentada no laboratório da existência física e também no plano espiritual. Mesmo ainda com uma consciência que agora se agita no animal. E que em animais superiores já estabelece ondas mentais, ainda que fragmentárias. Mas já há uma inteligência fragmentária. Não é a inteligência humana, mas há uma onda mental. Já há exercícios que a própria condição de espécie permite, fixando, repetindo, condicionando o comportamento. E até mesmo temos visto que os animais domésticos, que são animais, não estão em condição de humanidade, mas com o próprio convívio do ser humano, vai desenvolvendo novos comportamentos, que nos surpreende. A mídia está aí, apresenta periodicamente comportamentos animais que nos deixa estupefatos, que parece um ato pensante de amor, de cuidado, de proteção. Porque o espírito está ali,
Primeiro com um princípio espiritual, depois um espírito que vai desenvolvendo o exercício de um ensaio de individualidade. Mais tarde, esse princípio espiritual se individualiza e está pronto para, através de modificações do perispírito, no processo da evolução das espécies e, naturalmente, com a contribuição generosa dos exilados da capela, conforme a própria literatura espírita nos apresenta, que generosamente vêm para a Terra nos ajudar numa reestruturação espiritual que favorecesse um desenvolvimento mais harmonioso do ponto de vista de homeostase orgânica, de estética, de funcionalidade compatível com um espírito que agora vai ensaiar caminhada mais complexa. Sim, porque vem o Pithecanthropus erectus, vem toda aquela caminhada da transição do animal para o homem, em que esse animal agora, melhor dizendo, esse espírito agora tem que se erguer. Nesse homem que anda com um cérebro a maior, a cabeça ainda grande, o corpo disforme, ainda recurvado, precisa aprender a se erguer. Para se erguendo, desenvolver potencialidades mais complexas na direção do divino. É claro que esse ser humano repete o comportamento animal. Ora como caçador, ora como presa, repete o comportamento animal no impulso que busca a fêmea para reproduzir a espécie, para satisfazer os impulsos do desejo, da própria libido. Não tem condição intelectual e menos ainda moral de compreender o processo da relação consigo mesmo, com a natureza, com o próximo, com todos e muito menos com Deus, mas está ensaiando esse aprendizado e é o amor que está na frente de tudo isso. Esse amor primário, numa expressão primitiva, porque é amor, mas o amor ele se expressa em cada um de nós conforme nossa capacidade evolutiva. O amor vem de Deus, porque Deus é amor, mas ele se reflete em nós conforme nossas possibilidades no momento evolutivo que nos encontramos. Se eu sou um ser humano que guardo em mim impulsos primários muito ativos, muito vivos, se me movo por essa condição de reação muito mais do que ação, reajo muito mais do que ajo, eu vou me comportar em várias situações e contextos do cotidiano como um animal. Vou me comportar tendo múltiplos parceiros ou parceiras, não vou ter respeito a mim mesma nem ao próximo, porque estaria atendendo apenas os impulsos do sexo, os impulsos de um desejo, sem qualquer condição ética que ilumine esse comportamento sexual, ou comendo de maneira exagerada, muito além do que o meu corpo precisa, ainda é o animal em mim, de devorar o alimento de maneira gananciosa, como se isso fosse a condição de meu prazer, minha felicidade, ou dormir mais do que o necessário para a reposição das energias, ou qualquer outro comportamento que se reporta ao nosso passado evolutivo. Evidentemente que não há qualquer postura crítica a nós mesmos, nem a ninguém. É a caminhada evolutiva de cada um de nós enquanto pessoas, e enquanto condição de humanidade. Isso tem que ser absolutamente respeitado, sem preconceito, sem julgamento. Jesus, que é o Espírito puro, perfeito, nosso governador espiritual, jamais nos julgou, menos ainda nos condenou. Ele nos ensinou o contrário, ao perdão, à tolerância, à indulgência. Como é que nós iremos julgar os outros? Não julgar os outros porque não queremos ser julgados. Cada um é que sabe, como diz o poeta, cantor, compositor Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não nos compete julgar nem condenar ninguém, mas o Espiritismo nos ensina a nos compreendermos, a entender por que guardo em mim ainda certos impulsos muito violentos, agressivos, possessivos, dominadores, que são resultado da nossa própria história evolutiva. Isso não quer dizer ficar de braços cruzados ou mãos atadas, não posso fazer nada, é o meu passado evolutivo. Posso, agora, vivo uma condição de humanidade, com um cérebro que é um instrumento que me permite, eu, espírito que sou, a raciocinar com lucidez,
certo? Tem o impulso da mágoa, da raiva, o desejo da vingança, de me vingar contra uma agressão, de atacar um inimigo real ou imaginário, porque está na programação biológica o impulso da defesa ou do ataque. Nós repetimos isso num tempo imenso. Lembremos que o estágio evolutivo na condição animal foi muito longo. Isso está impregnado em nós, no nosso cérebro espiritual e físico, nas áreas mais primitivas do nosso cérebro. Então, é humano o impulso do retorno, do revide, da vingança, o desejo do mal. Da pena de Italião traduzida como vingança. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. E a gente diz isso com o nariz em pé, como se fosse um ato de valentia, de coragem, porque foi assim por muito tempo. A última palavra é nossa. A vontade é nossa. Subjugar o outro pela força, pela astúcia, pela inteligência, por qualquer recurso, pela condição socioeconômica, pela cor da pele, seja qual for a razão, é ainda esse impulso primário, primitivo em nós, que faz com que a gente domine o outro, mesmo em nome do amor. Por isso, muitas vezes, alguém mata o companheiro ou a companheira e diz que foi por amor. Não é meu, não é minha, não será de ninguém. Porque tem que ser meu ou tem que ser minha. É um amor violento. Se a gente quiser, pode dizer que é uma ausência do amor. Mas é melhor dizer que é um amor que adoeceu. Um amor que enlouqueceu. Porque o ódio é isso. O ódio, a raiva, são perturbações. Sim, que de nossa parte, porque não somos terapeutas, somos companheiros, companheiras, nós todos, conversando aqui entre nós, tentando aprender um pouco dessa caminhada evolutiva que nos diz respeito individual e coletivamente. É porque, apesar da imensa história da cristandade que temos vivido, e muitos de nós vivemos lá atrás, contemporâneos de Jesus, muitos de nós atiramos pedra na cruz. E às vezes a gente, no momento de dor e aflição, eu não atirei pedra na cruz. Quem garante que eu não estava lá há pouco mais de 2000 anos atirando pedra na cruz? Porque se eu tivesse seguindo Jesus, não estaria aqui agora. Na condição de espírito primitivo, na condição de imperfeição que ainda me caracteriza, e alguns outros dentre nós, para não dizer que eu estou sozinha. Mas se nós estivéssemos naquela época seguindo verdadeiramente Jesus, e seríamos hoje espíritos bons, estaríamos reencarnados ou não, ajudando de maneira muito mais efetiva a transição do planeta de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Mas, e aí é preciso uma coragem de autodescobrimento, de autoanálise, de olhar para dentro de si e admitir: ainda guardo em mim egoísmo, orgulho, presunção, arrogância, superproteção, superprotejo filho, filha, marido, mulher, companheiro, companheira, eu quero ser o mais ou a mais disso, daquilo, ocupar o primeiro lugar, do ponto de vista intelectual, social, econômico ou qualquer outro. Enquanto ainda nos conduzirmos assim, de maneira explícita ou não, ainda que a gente fique atrás de uma roupagem religiosa, seja ela qual for, mas se no fundo ainda guardo essa condição primitiva, estes impulsos primários da evolução falam ainda muito alto em mim, em qualquer um de nós que se comporta dessa maneira. E nos cabe, como seres pensantes que somos, no momento de lucidez e raciocínio, administrar esses impulsos, dar-se conta que eles existem, não justificá-los, não maquiá-los, não escondê-los de nós mesmos, ter a coragem moral de admitir: ainda tenho tal e tal comportamento, tal e qual desejo, ainda está em mim, mas eu pretendo continuar assim? Não. Eu pretendo caminhar, me autossuperar. O amor nos ensina que não se trata de uma competição contra o outro. Trata-se de uma autossuperação. Não é ser melhor do que ninguém. É ser melhor do que si mesmo. É como quem sobe uma escada, degrau a degrau, a grande escada evolutiva, a grande jornada, a grande escada de Jacó.
E é o amor que nos atrai, sempre o amor. É por isso que esse amor primário precisa crescer para se tornar o amor que Jesus nos ensinou. Um amor maternal, paternal, filial, um amor fraterno, seja qual for a expressão que ele se apresente, caracterizado pela ética, pelo respeito, pelo cuidado, pela responsabilidade, o cuidado com o outro. Porque é preciso aprender a amar o próximo, mas eu só aprendo a amar o próximo se eu aprendo a me amar. Não como uma massagem do próprio ego, mas como alguém que diz: eu sou falível na minha condição de humanidade, trago muitas dificuldades morais, emocionais, intelectuais, etc. Tudo bem, mas eu mereço ser feliz. Mereço me proporcionar a oportunidade de crescimento, de autossuperação. Não importa críticas, zombarias, incompreensões, abandonos. Sabemos que contamos com Deus, porque Deus está em nós. Não há uma solidão real, só é aparente. Incompreensão na família, incompreensão nos grupos sociais, rejeição. Isto faz parte do processo evolutivo, faz parte do laboratório que é viver, mas na certeza que Deus está conosco. Que o amor que Jesus nos ensinou com seu exemplo e suas parábolas é um amor paternal de quem está presente com seus filhos. Em qualquer momento evolutivo que se encontre, Deus está conosco porque está em nós. A gente pode até querer se esconder dele, mas é impossível. A gente pode até querer se apartar de Deus, mas Deus não se aparta de nós, porque está em nós. Por isso que o amor caminha lado a lado com a evolução. Melhor, ele direciona a evolução, porque Deus é amor. É preciso esta consciência. E aí, esse alto amor, de autoestima, de exercícios de cuidado consigo mesmo, aos pouquinhos vai se dilatando na direção do próximo. Os membros da família, os vizinhos, os colegas do trabalho, os amigos da casa religiosa, depois os estranhos no ônibus, na esquina, na calçada. E aí esse amor se estende mais ousadamente para os desafetos. Para aquela pessoa que eu não gosto, não simpatizo, ou que não gosta de mim. Porque Jesus ensinou a amar quem ele ama, qualquer gentil faz isso. Quer seguir Jesus? Vamos amar quem não nos ama, orar por quem nos persegue e calunia. Este amor é o amor que caminha a passos muito mais largos e seguros na direção da plenitude. Porque eu saio da gaiola do próprio ego para exercitar o amor por alguém que não gosta de mim, alguém que me faz mal, que me sabota, mas que é meu irmão, é minha irmã, quer eu goste ou não. Filhos do mesmo Pai Celestial, com a mesma destinação comum, que é a felicidade, a plenitude. Irmão tem que fazer as pazes com o irmão. Irmão tem que aprender a se amar. Aprender o exercício do amor ao próximo, na responsabilidade, no cuidado, no respeito, na aceitação do outro como o outro é. Entendendo que não somos modelos de ninguém. E à medida em que vamos exercitando lentamente o amor ao próximo, essa família congênita, biológica, consanguínea, vai virando uma família cada vez maior, até virar uma família universal, incluindo todo mundo, afetos e desafetos. Uma família universal. E é aprendendo a amar o próximo, pelo exercício do alto amor, que vamos nos descobrir igualmente aprendendo a amar a Deus. Aí vamos entender, compreender em profundidade e, sobretudo, viver o amor, no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Meus irmãos, nesse momento, a colaboradora Vânia vai realizar a prece final, a prece de encerramento e fluidificar as águas. Que o amor e a paz do Senhor Jesus permaneça conosco. Muita paz. Deus, Pai de amor e de misericórdia, agradecemos por teu amor que nos envolve. Jesus, Mestre amado, agradecemos pelas lições sublimes que nos encaminham para o encontro da paz e da felicidade. Aos bons espíritos agradecemos pelo ensino dessa doutrina que tanto nos consola e nos dá força para a nossa caminhada. E rogamos, Pai, para que nesse momento tão difícil de pandemia, aprendamos a sermos os verdadeiros discípulos do Cristo, amparando aquele que precisa, consolando os que sofrem, amando a todos indistintamente,
assim como fez Francisco de Assis. Por isso, rogamos, Senhor, fazei-nos instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, fazei que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois é dando que recebemos, é perdoando que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a vida eterna. Ó Senhor, que essas palavras de Francisco de Assis envolva a todos com muito amor, envolva a todos que estão nos seus lares agora, levando esperança e fé. E rogamos aos bons espíritos que fluidifiquem as nossas águas, depositando nelas o remédio que cuida do corpo e fortalece a alma. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.